Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão desse Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, né? Nós temos dois evangelhos. O primeiro evangelho, o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, que é feito no início da celebração, e depois o segundo evangelho é a Paixão segundo São Lucas. A primeira leitura é a leitura de Isaías 50, um dos cantos do servo do Senhor, que fala: não desviem meu rosto dos bofetões e cusparadas. E depois a segunda leitura também da carta aos Filipenses, aquele famoso hino cristológico da carta aos Filipenses. Muito interessante uma marca aqui, né? Quando se começa a aclamação a Jesus, uma marca do Evangelho de São Lucas, se começa a aclamação a Jesus, né? Bendito que vem, o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Se diz claramente, né? Alguns fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus disse: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. E depois, essa parte do Evangelho pode ser também entendida e interpretada por uma outra passagem do próprio Evangelho da Paixão, quando o Senhor Jesus está já crucificado e se fala dos famosos dois malfeitores. Isso está em São Lucas. Um dos malfeitores crucificado diz: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e não a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temos a Deus, tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, né? E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui, meus irmãos, São Lucas quer nos colocar diante de uma realidade. Na nossa vida há dois caminhos. E todo caminho exige uma decisão. Não escolher por Cristo é decidir-se contra Ele. Se eles não gritarem, se eles não falarem, as pedras gritarão. Então, ou se reconhece Jesus como Rei, né? Bendito o que vem, o Rei que vem, ou então se nega. E aqui é muito interessante de que os dois ladrões são um símbolo da humanidade, então um símbolo nosso, de que devemos escolher ou passar pela cruz de Cristo, amando a Cristo e nos unindo a Ele para entrarmos no paraíso, ou rejeitarmos a Cristo, né? Ou dizermos que nós não queremos estar com o Senhor. O Domingo de Ramos é esse resumo da Semana Santa, por assim dizer, que nos coloca também diante dessa decisão. O que é que nós queremos escolher? Estar com Cristo ou rejeitar a Cristo? E essa não é simplesmente uma decisão emocionada, né? Mas é uma decisão que nos deve fazer pensar qual é a escolha que nós temos feito com a nossa vida. De nos unir a Cristo pelas nossas dores, ainda que também o nosso rosto tenha que se desviar de bofetões e cusparadas, ou seja, eu tenho permanecido apesar das humilhações, eu tenho permanecido me unindo a Cristo, sabendo que a cruz é caminho de ressurreição, ou eu tenho rejeitado a Cristo de uma maneira discreta. Eu sempre digo que o contrário do amor não é o ódio, né? O ódio, muitas vezes, humanamente falando, é o amor ferido, mas o contrário do amor é a indiferença. Pode ser que o nosso coração esteja indiferente a Cristo e nós estejamos o rejeitando. Por isso é interessante de perceber que todos nós estamos colocados nessa experiência com a cruz e que precisamos nos render a este amor. Aqui é um outro detalhe interessante. Quando Nosso Senhor morre na cruz, na versão de São Lucas, a cortina do santuário se rasga pelo meio, Jesus dá um grande grito, um forte grito e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui, meus irmãos, nessa expressão, Jesus, padecendo, proclama a sua fé no Pai. E esta fé que implica abandono, que implica entrega, que implica que
O homem sai do controle da coisa para se abandonar. Tanto quanto aquele homem na cruz ia morrendo e dizendo: lembra-te de mim, Jesus, eu não tenho o que fazer. Tanto quanto também o próprio Senhor: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E justamente aqui, meus irmãos, há um elemento importante. Nós não teríamos as explicações de todas as coisas. E se tivéssemos explicação de tudo, não teríamos fé. Se tudo fosse racional, controlável, nós tivéssemos clareza, se eu conseguisse entender por que é que eu estou sofrendo tanto, não seria fé. Em muito a fé é abandono. Eu sempre me lembro de uma oração de São Charles de Foucault, oração do abandono, né? Pai, em tuas mãos eu me abandono, faze de mim o que tu quiseres. Agradeço-te o que de mim fizeres. Estou pronta para tudo aceitar, né? E aí a poesia continua, mas no final se diz: tudo isso eu estou pronto a aceitar simplesmente porque eu sei que você é meu Pai, ou seja, porque eu sei que eu posso me abandonar ao seu amor e o seu amor por mim me dará uma nova esperança. Entremos com tudo, irmãos, nessa semana, que é a semana maior da nossa fé, para que, passando pela cruz, possamos experimentar em nossas vidas a força da ressurreição, de nos abandonarmos nos braços do Pai, que arrancou Jesus dos mortos e também é capaz de nos ressuscitar. Deus te abençoe.